Estamos de volta já com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal na expectativa para o início dos trabalhos da tarde desta quarta-feira, com aqueles processos sobre os quais comentamos agora há pouco. Primeiramente, claro, a aprovação da ata da sessão anterior, eventualmente pode haver algum pronunciamento, algo que a presidência da Corte poderá se manifestar na sessão, e em seguida a sessão jurisdicional, que você acompanha ao vivo, como sempre, direto do plenário. Obrigada, podemos nos sentar. Declaro aberta a 15ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, nesse 24 de maio de 2023. Saúdo todos os presentes e cumprimentando especialmente os eminentes pares, os que aqui estão presencialmente e os que nos acompanham de forma remota pelo telepresencial. Saúdo a senhora vice-procuradora-geral da República, doutora Lindora Araújo, as senhoras e os senhores servidores e aqueles que também se encontram presentes e nos assistem da mesma forma pela TV Justiça e de forma remota. Passo de imediato a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 15ª Sessão Extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 18 de maio de 2023. Presidência da senhora ministra Rosa Weber. Presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Ausente, justificadamente, o senhor ministro Dias Toffoli. Vice-procurador-geral eleitoral, Dr. Paulo Gustavo Gonet Branco. Abriu-se a sessão às 14h29, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Alguma observação, retificação a ser feita na ata? Nada havendo, declaro-a aprovada. Passo aos registros. Em primeiro lugar, registro a presença dos estudantes das seguintes instituições de ensino: Fundação Escola Superior do Ministério Público, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Onde é que estão? Aqui. E também alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Hoje eu estou assim com uma assistência gaúcha expressiva. Sejam muito bem-vindos. Registro também a presença de magistrados e servidores dos Tribunais de Justiça dos estados do Pará, Mato Grosso e Amazonas e do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, Goiás, participantes da primeira edição do projeto Imersão, Precedentes na Prática, promovido por este Supremo Tribunal Federal em parceria com o Superior Tribunal de Justiça. Registro de uma maneira especial, como participantes do projeto Imersão e que se encontram aqui presentes, os doutores Davi Jacob Bastos, juiz de direito, integrante da Comissão Gestora de Precedentes, o doutor César Augusto Paiva Rodrigues, juiz auxiliar da Vice-Presidência, também o doutor Antônio Nicolas Godinho de Souza Cavalcante, assessor jurídico do NUGEPNAC, e especificamente quanto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ministro Gilmar Mendes, eu faço o registro da presença da desembargadora Maria Erotides Knaip, vice-presidente do Tribunal e presidente da Comissão Gestora de Precedentes, além dos juízes auxiliares da vice-presidência, Dr. Paulo Márcio Soares de Carvalho, Dr. Gerardo Humberto Alves da Silva Júnior. Agradeço a presença de todos, renovo o que disse anteriormente, muito bem-vindos ao Supremo Tribunal Federal e espero que a nossa sessão seja proveitosa a todos. Eminente presidente, queria fazer uma questão de ordem com relação às ADIs do juiz das garantias. É possível? Pois não, doutor.
a solicitação das autoras para que, se possível, sejam remetidas para o plenário virtual, porque aí todas as sustentações orais que estão enumeradas são inúmeras, deixariam de tomar o tempo do plenário, viabilizariam o julgamento, como dito, há 2 semanas, pelo ministro Toffoli, secundado por Vossa Excelência, de maior debate, e, caso haja, óbvio, algum destaque, voltaria, mas sem necessidade das sustentações orais, estaria poupando o tempo da Corte. É um requerimento que faço. Eu queria entender essa questão de ordem. É para adiar ainda mais o juiz de garantia? Não, é para ser colocado imediatamente. Imediatamente no plenário virtual. Está feito o pedido. Muito obrigado. Não vou, em princípio, apregoá-las hoje, em função do tempo, porque nós estamos em continuidade de julgamento e temos ainda muitos debates hoje, mas está feito o registro. Muito obrigado. Pois não, ministro Alexandre? Presidente, até aproveitando essa questão, eu encaminhei à Comissão de Regimento algo que eu já havia dito anteriormente, que, no caso de sustentações orais já feitas no plenário virtual, o julgamento começaria já com voto imediato do relator, para que nós não tivéssemos que recomeçar tudo novamente. Então, eu já encaminhei à comissão, a presidência do nosso ministro Luiz Fux. Senhora presidente. Pois não, doutor Toron. Cumprimentando Vossa Excelência, seus eminentes pares, eu falo em nome do Partido Solidariedade, uma das entidades habilitadas como amigo da Corte. E quero expressar a Vossa Excelência, cumprimentando também o doutor Alberto Pavy, a nossa contrariedade em relação a essa questão de ordem. Nós consideramos fundamental que o julgamento se dê da forma mais ampla, de forma pública, para que nós possamos nos expressar, olhando os julgadores, enfim, exercendo aquilo que é a coisa mais comezinha, que é o poder de persuasão, e tendo um debate público, amplamente público. É isso, senhora presidente. Muito obrigado. Senhora presidente, Obrigada. se Vossa Excelência me permite. Pois não. Rapidamente, só uma palavra pela ordem, é que o processo do juiz das garantias ele foi adiado a pedido do Parlamento, que no Estado Democrático de Direito é a instância hegemônica. Ele foi pautado por mim, eu recebi a comissão do Congresso Nacional que tratava dessa questão. Essa lei do juiz de garantia surgiu do nada para entrar em vigor em 30 dias durante o recesso, quando, então, eu recebi uma comissão do Parlamento que me pleiteou que não levasse a julgamento, porque eles gostariam de, eventualmente, ou trazer um diploma próprio ou trazer junto ao Código de Processo Penal. Então, eu precisaria trazer essa informação. Com relação à questão de ordem, eu vou, evidentemente, Vossa Excelência que vai decidir como presidente da Corte. Sim, presidente, só para dizer Obrigada. que isso sequer questão de ordem Obrigada. a rigor, a matéria está pautada para e deve ser julgada aqui. Quanto ao Parlamento pedir, estranho que o Parlamento tenha decidido a matéria, tenha votado lei, a não ser que a lei tenha sido votada a sorrelfa e nós não saibamos, mas é disso que se cuida. Acho que é importante que o tribunal decida essa matéria, até porque é a única forma de organizar a fuga para frente decente do judiciário. Quando nós verificamos os episódios de Curitiba, presidente, eu não quero aprofundar isto, nós sabemos que hoje a tal República de Curitiba tem porões e tem esqueletaços dentro disto. Tudo que se sabe é ruim em relação a isto. Portanto, a única forma de organizar a fuga para frente é reorganizando o judiciário, é evitando esse tipo de parceria, de sociedade entre promotor e juiz. E a única forma de fazê-lo é via juiz de garantia. O mais é pensamento do possível. Eu não tenho em Diamantina, eu só tenho um juiz. Portanto, lá não haverá juiz de garantia. São Paulo já fez isso, o ministro Alexandre demonstrou bem. Então, se trata de uma discussão. Outra, é interessante que se insista. Eu fico constrangido, sabe, doutor Pavy? Fico constrangido que venha esse tipo de questão que está nos impedindo, inclusive, de tratar do tema que nós temos que tratar. Obrigada, ministro Gilmar. Eu agradeço aos advogados, fizeram as suas manifestações, qualificaram como uma questão de ordem, sequer apregoei, mas a forma é irrelevante. Eu ouvi e decidirei.
Vamos dar continuidade. Mais alguma coisa que eu tenha esquecido? Não, é agora a eleição. E agora, ministro Alexandre, eu noticio a Vossa Excelência e aos demais ministros que eu recebi do Tribunal Superior Eleitoral um ofício nos seguintes termos. Tenho a honra de informar a Vossa Excelência o término dos mandatos dos ministros efetivos deste Tribunal Superior Eleitoral, Sérgio Banhos e Carlos Orbach, para o segundo biênio e o primeiro biênio, para os fins do artigo 119, 2 da Constituição Federal. Sem mais para o momento, aproveito, renovo. Levar estima e distinta consideração. O especial apreço de Vossa Excelência, né? Sem dúvida, por mim e pela Corte, né, Suprema, que Vossa Excelência integra com tanto brilho. Eu, atendendo, então, a esse ofício, noticio que vamos realizar agora a eleição para essas duas vagas, essas duas cadeiras de juristas no Tribunal Superior Eleitoral, que eu gosto de chamar sempre o Tribunal da Democracia, como de fato o é. Peço à senhora secretária que libere os links para a votação dos ministros presentes e os que, inclusive de forma remota, para que possamos fazer a votação. Lembro aos colegas que temos que votar em 4 nomes, porque são 2 listas. Liberou? Foi? Tu encaminhaste para os gabinetes se encaminharem para os ministros? Podem votar pelo computador ou pelo celular. Ah, sim. Tem 2 formas. Tá, entrou agora. Não está indo. Chegou? Está tendo algum problema, Carmen? O ministro Gilmar não recebeu. Não está indo. Remeteu para o chefe de gabinete, para o chefe de gabinete redirecionar aos ministros, que seria isso. Já tinhas avisado que ia mudar, né? Já estavam, houve um pré-aviso. Todas. Não está indo. Menos a última. Não está indo. Eu também não recebi. Não, acho que não está indo. Não, presidente, acho que deu algum problema porque colocaram as opções em branco como perguntas obrigatórias. Então, votando nos 4 primeiros, não está liberando. Então, acho que vai ter que refazer a cédula. Foi feita... as opções em aberto não são perguntas obrigatórias. Então, nós não estamos conseguindo liberar o voto. A senhora secretária vai refazer e, mais adiante, suspendemos a eleição e, mais adiante, a ela retornaremos. Talvez por aquela observação que constou, né? Bom, então...
O ministro Toffoli já está lá, né? Chama julgamento para continuidade a ação penal 1025, sob a relatoria do ministro Edson Fachin e tendo como revisor o ministro Alexandre de Moraes, em que autor o Ministério Público Federal e réus Fernando Afonso Collor de Mello, Pedro Paulo Bergamache de Leone Ramos e Luiz Pereira Duarte de Amorim. Relembro que, após o voto do relator, né, rejeitando as preliminares e julgando parcialmente procedente a denúncia, nos termos do voto proferido e do voto do ministro Alexandre de Moraes, acompanhando o relator quanto às condenações, e, na sequência, com o voto do ministro André Mendonça, acompanhando o relator na rejeição das preliminares, mas divergindo em parte quanto ao mérito, do voto do ministro Nunes Marques, acompanhando o relator na rejeição das preliminares, mas julgando improcedente a ação penal, decretando a absolvição de todos os réus quanto a todos os crimes, do voto do ministro Luiz Roberto Barroso, acompanhando o relator quanto às condenações, mas entendendo quanto ao delito de lavagem de capitais, que houve um único crime antecedente e uma única cadeia de continuidade delitiva, e dos votos dos ministros Luiz Fux e Carmen Lúcia, que acompanhavam o relator quanto às condenações, porque deixamos a dosimetria para o debate posterior, o julgamento foi suspenso. Hoje, em continuidade, colho o voto do ministro Dias Toffoli. Sem som, ministro Toffoli. Alô? Agora sim, agora sim. Boa tarde, senhora presidente, ministra Rosa Weber. Boa tarde, ministra Carmen Lúcia. Senhores ministros, especialmente o eminente relator, ministro Edson Fachin, eminentes advogados que atuaram na tribuna, doutora Lindora, vice-procuradora-geral da República, senhoras e senhores advogados, advogados, servidoras, servidores, imprensa, todos que nos acompanham. Farei uma rápida menção às votações anteriores e depois destacarei do meu voto especificamente, de uma maneira mais aprofundada, uma distinção que farei entre organização criminosa e associação. Por isso, eu vou pedir licença, senhora presidente, para tomar alguns minutos dos eminentes colegas e do tempo da corte para esse julgamento. Pois bem, assim como os eminentes colegas já o fizeram, eu também afasto as preliminares que foram suscitadas, acompanhando, a partir do relator, os votos já proferidos quanto a elas. Em relação aos três conjuntos de fatos, quais sejam corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa descritos na denúncia, já considerado o aditamento pelo eminente relator, Sua Excelência concluiu por comprovada a prática de crime de corrupção passiva majorada pela prática de ato de ofício, artigo 317, parágrafo 1º do Código Penal, pelos réus Afonso Collor de Mello e Pedro Paulo Bergamaschi de Leone Ramos, em face da viabilização no exercício da função de senador da República, da atuação espúria de sociedades empresárias nos contratos celebrados no âmbito da BR Distribuidora S.A.,
a partir da influência exercida sobre diretores da aludida Sociedade de Economia Mista, no âmbito dos contratos de construção de bases de combustíveis com a UTC Engenharia S.A. Também de crime de lavagem de dinheiro. Artigo 1º, caput da Lei 9613 de 98, pelos réus Fernando Collor e Luiz Amorim, também na modalidade majorada pela incidência da causa especial de aumento prevista no parágrafo 4º do mesmo artigo, por haver comprovação nos autos de que os atos de lavagem de capitais foram praticados por intermédio de organização criminosa por dois conjuntos de fato, em face dos quais, na dosimetria da pena, aplicou a regra do crime continuado, artigo 71, e, em sequência, concurso material, artigo 69. E também, por último, de crime de organização criminosa, artigo 2º caput da Lei 12.850, 13, pelos réus Fernando Collor, Pedro Paulo e Luiz Amorim, com a incidência da causa especial de aumento prevista no parágrafo 4º, 2 do mesmo dispositivo, havendo comprovação dos autos da sua condição de funcionário público para a prática de infrações penais no âmbito do grupo criminoso organizado. Salvo engano, pelo que analisei dos votos já proferidos, neste mesmo sentido, votaram os eminentes ministros revisor Alexandre de Moraes e também os ministros Luiz Fux e Carmen Lúcia. Já o ministro Nunes Marques votou pela absolvição dos réus em relação a todos os delitos. Por sua vez, o ministro Luiz Roberto Barroso acompanhou o relator, dele divergindo no tocante à consideração de que haveria dois crimes autônomos de lavagem de capitais. Neste ponto, sua compreensão, o ministro Barroso, foi no sentido de se ter tratado de crime único, executado de forma fracionada e por mais de um método, considerando o montante a ser lavado, oriundo de crime único de corrupção passiva, estando tais circunstâncias dentro da tipicidade do ilícito. Por sua vez, e com maior divergência em relação ao voto do eminente relator, votou o ministro André Mendonça, que, em síntese, considerou comprovados os crimes de corrupção passiva e de lavagem de capitais, e nos termos em que colocados pelo ministro Barroso, nos termos colocados pelo ministro Barroso, também entendeu por um único crime de lavagem. Por sua vez, desclassificou a organização criminosa para a associação criminosa, em que enquadrou as condutas dos três réus condenados nos ilícitos anteriores, pelos votos já de condenação nos ilícitos anteriores. Pois bem, o eminente ministro André Mendonça divergiu do relator na tipicidade do crime de corrupção por concluir não configurada a causa especial de aumento quanto ao crime de corrupção passiva, prevista no parágrafo 1º do 317 do Código Penal, concluindo demonstrada a prática do crime na forma do caput. Digo eu que alinham-me integralmente a este entendimento do eminente ministro André Mendonça, com base nas mesmas premissas expostas por Sua Excelência em seu judicioso pronunciamento, com as devidas vênias de estilo, e que podem ser sintetizadas na ausência de omissão ou retardamento de ato de ofício, ou de sua prática em desacordo com deveres funcionais, por parte do senador Fernando Collor, a cuja conduta teria aderido Pedro Paulo. Com efeito, reconhecido como comprovado o fato de senador da República, ora réu, no caso em apreço, ter exercido influência política, ou seja, poder derivado de sua função, a fim de viabilizar a posterior solicitação e recebimento de vantagem devida, não se enquadra, a meu ver, mais uma vez pedindo vênia,
não se enquadram tais condutas e fatos na causa de aumento do parágrafo 1º, que exige omissão ou retardamento de ato de ofício, ou sua prática com infração de dever funcional. Pois bem, enquadro, portanto, as condutas de Fernando Afonso Collor de Mello e de Pedro Paulo de Leone Ramos no caput do artigo 317. Solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem, pena reclusão de 2 a 12 anos e multa. Igualmente, quanto ao crime de lavagem de capitais, o ministro André Mendonça acompanhou o relator em relação à comprovação da prática deste ilícito, deste delito, por parte dos réus Fernando Collor e Luiz Amorim. Ele divergiu, como já o fizera, e dito acima, o ministro Barroso, por visualizar a ocorrência de crime único, apesar da multiplicidade de modo, 2, e fracionamento de condutas para tal lavagem, pela busca de dissimular e reintroduzir vultosa quantia oriunda da prática de corrupção também única, de modo que as circunstâncias do caso concreto situam-se no próprio tipo penal, posição que também possuo e a qual, portanto, desde já expresso, ou seja, um único crime de lavagem. Com efeito, a ocorrência da lavagem de recursos ilegais oriundos da corrupção, traduzida em diversos depósitos fracionados, efetivados entre diferentes contas, ocorre uma única vez em minha concepção, pois é desdobramento da tentativa de encobrir a origem e dificultar o rastreamento dos valores. Como bem salientado, e volto a citar o ministro André Mendonça, em sua fala, abro aspas, o fatiamento dos depósitos em valores menores representa a própria essência da lavagem, ou seja, é o que configurou o crime. Assim, com a devida vênia, tenho por contraditório o acordo ao considerar como múltiplos crimes ações íncitas à própria configuração do tipo. Fecho aspas. Pois bem, digo então que também em minha compreensão, o tipo já engloba processos complexos e sofisticados, por intermédio de atos concatenados e fracionados, de modo a abranger a separação do dinheiro de sua fonte, bem como a movimentação em tantas oportunidades quantas possíveis para criar camadas de operações a fim de distanciá-las e dificultar a sua identificação. Pois bem, no sentido dessa hermenêutica milita o fato de o legislador ter optado pelo denominado tipo alternativo misto, de conteúdo variado ou de ação múltipla, em que a lei descreve várias ações que, se praticadas no mesmo contexto, implicam crime único. A prática de um ou de mais dos verbos nucleares é irrelevante à tipicidade única. E na espécie, como visto e acordado por todos que me precederam, houve apenas um delito de corrupção, por todos excetuando o voto que absolve do ministro Nunes Marques. Houve apenas um delito de corrupção em relação ao qual a vantagem devida foi acertada desde o início, em determinado valor. Logo, todos os outros atos subsequentes de lavagem foram direcionados a quê? Apenas e tão somente àquela vantagem acertada de forma espúria desde o início, atraindo o reconhecimento de crime único também para a lavagem única de capitais. Outro sim, ainda restou excluída por Sua Excelência o ministro André Mendonça, a quem continua a referir, por ter exarado compreensão dos fatos em sentido idêntico ou parecido com o que possuo, qual seja a causa de aumento prevista no parágrafo 4º do artigo 1º da Lei 9.613 de 98. Cito o dispositivo. Parágrafo 4º. A pena será aumentada de 1 a 2 terços se os crimes definidos nesta lei forem cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa. Para tanto, Sua Excelência considerou apenas um crime, não vários cometidos de forma reiterada, sendo de sua própria essência o parcelamento de depósitos. 2,
não ter sido comprovada a prática por meio de organização criminosa. Posicionou-se ainda neste tópico pela inviabilidade de se aplicar esta causa de aumento ao crime em apreço e, na sequência, condenar os réus pelos mesmos fatos na figura própria, organização criminosa. Por essa situação, traduzir-se em bis in idem. Entendo, pelas razões apontadas pelo eminente ministro André Mendonça, pela inaplicabilidade na espécie desta causa de aumento. Em minha concepção, não foi comprovada a prática de mais de um crime. No caso concreto, igualmente, não restou demonstrada a prática de lavagem de capitais por meio de organização criminosa, ainda que admitisse hipoteticamente configurada a ORCRIM. Aliás, seria uma ORCRIM para a prática de um único crime de corrupção com uma única lavagem. E, por fim, por também entender não suficientemente configurada a própria organização criminosa. A propósito, ao analisar a presença ou não de organização criminosa, o ministro André Mendonça abordou com muita objetividade e perspicácia falhas incontornáveis, apesar da sistematização indefectível realizada pela ótica do eminente relator, a quem, mais uma vez, renovo os pedidos de vênia. Mas, a meu ver, em sua configuração em relação aos réus, não há a demonstração, seja na denúncia, seja muito menos nas alegações finais, ou no conjunto probatório da sua presença. Como disse, um único crime aqui apontado. E daí se deduzir uma organização criminosa, eu penso que vai muito além do que aquilo que se está aqui demonstrado. O eminente ministro André Mendonça destacou, em síntese, a necessidade de indicação de características próprias, elementares do tipo, nas condutas de cada integrante apontado como pertencente à organização criminosa. O que não se visualizou, bem como contradição interna na argumentação da hipótese acusatória, ao imputar ao réu Fernando Collor posição de comando na organização, em face de pessoas, notadamente Alberto Youssef e Ricardo Pessoa, que reconhecidamente pela própria PGR, neste processo e em outras ações análogas, relacionavam-se sem nenhuma hierarquia com diversos outros núcleos políticos. Destaco, abro aspas. Ressalte-se também que, sabidamente, como já verificado em outros casos, o chamado núcleo empresarial ou econômico também se relacionou com outros núcleos políticos, isto é, com outros partidos e com outros núcleos administrativos. Outro sim, o chamado núcleo financeiro, aqui representado por Alberto Youssef, também se relacionava, como já se viu, em processos análogos com outros núcleos políticos. Daí que é questionável a real hierarquia que Fernando Afonso Collor de Mello possuiria sobre os diferentes núcleos, assim como a real estabilidade da organização para o fim de, reiteradamente, cometer crimes. E volto a dizer aqui, um único crime de corrupção, um único de lavagem. Nesse sentido, nos parece que havia uma efetiva estabilidade e organização clara e permanente dentro do núcleo político, particularizada nos presentes autos, o qual era mesmo comandado por Fernando Collor de Mello. Mas não restou, a meu ver, e com a devida vênia às posições encontradas, suficientemente comprovada a estabilidade e a permanência de uma estrutura organizada para o fim de se cometerem crimes, e não apenas um ato de corrupção específico existente entre os diferentes núcleos. Fecho a citação. Pois bem, compartilho das premissas indicadas e da conclusão que o conduziram ao desclassificar as condutas dos réus para o crime de associação criminosa, artigo 288, caput do Código Penal. Mas peço licença ainda para, neste ponto, tecer ponderações a reforçar, em minha ótica, a conclusão de absoluta inviabilidade dessa imputação no caso em apreço.
A definição de organização criminosa é dada pela Lei 12.850/2013, no parágrafo 1º do artigo 1º. Abro aspas. Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Fecho aspas. Já as condutas mediante as quais se configura a organização criminosa são aquelas previstas no artigo 2º caput da Lei 12.850, por verbos ou ações múltiplas. Vejamos, artigo 2º. Promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa organização criminosa. Pena, reclusão de 3 a 8 anos e multa sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. Fecho aspas. Do teor dessas duas normas, extrai-se que o enquadramento das ações promover, constituir, financiar ou integrar depende de que exista a prévia associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, ou que sejam de caráter transnacional. É dizer, a contrário senso, não há organização criminosa sem essa conjugação, sendo, portanto, imprescindíveis ao enquadramento deste figurino típico um conjunto, um somatório de qualidades ou de característica, número e modos, além da prática de um dos verbos alternativos do artigo 2º. Pois bem, na presente denúncia, a Procuradoria-Geral da República justifica a subsunção dos fatos narrados no crime de organização criminosa a partir da seguinte explanação. Abro aspas. No caso, no decorrer das investigações objeto do inquérito 3883-DF, constatou-se a existência de uma organização criminosa implantada na Petrobras Distribuidora S.A., BR Distribuidora, entre os anos de 2010 e 2014, pré-ordenada à prática, principalmente, de crimes de peculato, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. O grupo em questão, comandado pelo senador Fernando Afonso Collor de Mello, era estruturado em 4 núcleos. A. Núcleo administrativo, formado por diretores e funcionários de alto escalão da BR Distribuidora, que ocuparam seus cargos por indicação político-partidária e que, nessa condição, praticaram ilegalidades em contratos celebrados em benefício de determinadas empresas conforme orientação direta ou indireta do parlamentar que os apadrinhara. B. Núcleo econômico, formado por empresas e empresários que celebraram contratos com a BR Distribuidora e foram beneficiados pelas ilegalidades cometidas pelos diretores e funcionários de alto escalão da sociedade de economia mista apadrinhados e que, em contrapartida, pagaram vantagens indevidas ao parlamentar responsável pela indicação e manutenção em seus cargos de apadrinhamento dos integrantes do núcleo administrativo. C. Núcleo financeiro, formado por operadores e intermediários que se encarregaram de articular os vários núcleos do grupo criminoso e, particularmente, de receber as vantagens indevidas das empresas beneficiadas e repassá-las ao parlamentar que viabilizava o funcionamento do esquema, fazendo tudo isso mediante estratégias de ocultação de sua origem ilícita através do uso de diversas empresas e pessoas, manipulando, sobretudo, dinheiro em espécie.
de núcleo político, formado pelo senador responsável pela indicação e manutenção em seus cargos dos diretores e funcionários de alto escalão da BR Distribuidora, que, sob orientação sua, principalmente por meio do seu operador particular, cometeram ilegalidades que beneficiariam empresas contratadas pela Sociedade de Economia Mista, bem como pelos auxiliares que colaboraram diretamente para o recebimento de vantagens indevidas pelo parlamentar em questão, como contrapartida pela viabilização do funcionamento do esquema. Fecho a citação da denúncia. Pois bem, digo então, de acordo com a peça inicial ainda, abro aspas, os elementos dos autos indicam que, além dos denunciados, integram a organização criminosa João Mauro Bosqueiro, Alberto Youssef, Edarico Negromonte Filho, Jaime Alves de Oliveira Filho, Rafael Ângulo Lopes, Adir Assad, Roberto Trombeta, Rodrigo Morales, Ricardo Ribeiro Pessoa, Luiz Cláudio Caseira Sanches, Demétrio Zacarias de Uana, José Zonis e Marcos Aurélio Frontin Santana. Pois bem, apesar da indicação de todos esses agentes, na inicial, como relacionados à prática do crime de organização criminosa, alegadamente, vejam, aponta, chefiada pelo então senador Fernando Afonso Collor de Mello, a Procuradoria-Geral da República optou por limitar a imputação ao núcleo político, restrito ao primeiro grupo supracitado, articulando a ausência de prejuízo em apurações separadas, uma parte do núcleo político perante esta corte e as demais núcleos financeiro, econômico e administrativo em primeiro grau. Nesse sentido, argumentou, abro aspas, em situações de coautoria, portanto, o normal seria manter no Supremo Tribunal Federal o processo somente em relação ao senador Fernando Afonso Collor de Mello. No entanto, e na linha da absoluta excepcionalidade de que trata os precedentes do Supremo Tribunal Federal, apesar de não serem titulares de foro por prerrogativa de função, os demais denunciados apresentaram condutas estreita e essencialmente vinculadas ao parlamentar em referência, auxiliando diretamente no recebimento e na ocultação de valores de origem ilícita relacionadas ao esquema. Pela essencialidade da produção das provas ao longo do processo e sua análise ao final, exatamente para não prejudicar a produção das provas e especialmente ocasionar prejuízo relevante à prestação jurisdicional, afigura-se fundamental que Luiz Pereira Duarte de Amorim, Cleverton Melo da Costa, Fernando Antônio da Silva, Thiago e Pedro Paulo Bergamaschi de Leone Ramos tenham o mesmo tratamento processual de Fernando Afonso Collor de Mello, sendo todos processados conjuntamente perante o Supremo Tribunal Federal. Em conclusão, pugnou pela cisão processual do feito, mantendo-se no Supremo Tribunal Federal o processamento pelos fatos narrados exclusivamente em relação a Fernando Afonso Collor de Mello, Luiz Pereira Duarte de Amorim, Cleverton Melo da Costa, Fernando Antônio da Silva Thiago e Pedro Paulo Bergamaschi de Leone Ramos, e remetendo-se cópia dos autos, bem como das ações cautelares 3870, afastamento de sigilos fiscal e bancário, e 3909, busca e apreensão, para a 13ª Vara Federal de Curitiba, para adoção das providências cabíveis em relação aos demais envolvidos. Fecho a citação. Pois bem, digo então, considerou a PGR como umbilicalmente ligados apenas os fatos e as provas relativas ao núcleo do senador Fernando Afonso Collor de Mello, o que justificou a cisão da apuração dos fatos entre este núcleo político e os demais, econômico, financeiro e administrativo. Este fato de a PGR não ter considerado as condutas imputadas às pessoas referidas como pertencentes à mesma organização criminosa, de tal modo imbricados a justificar fossem todos investigados de modo conjunto, induz, em minha ótica, a inviabilidade de se considerarem pessoas não aqui investigadas na estrutura de uma organização criminosa que se disse na inicial chefiada por Fernando Collor de Mello, sobretudo por não terem participado da relação jurídica processual penal e, portanto, não terem tido a oportunidade de se defenderem do fato imputado. De todo modo, supero ainda, por hora, esta questão prejudicial para examinar ainda outros mais fundamentos
me levam à conclusão de inviabilidade de considerar como chefe dos núcleos administrativo, econômico e financeiro envolvidos nos fatos delimitados na denúncia aqui em julgamento, como subordinados ao senador Fernando Collor de Mello. Para além da primeira inconsistência, que já fora apontada no voto do eminente ministro André Mendonça, de Alberto Youssef e seus funcionários, Ricardo Pessoa e seus subordinados, terem cometido os mesmos delitos com integrantes de outros núcleos políticos, segundo a hipótese acusatória, ainda há mais. Aponta-se nos presentes autos Vander Lobé, também parlamentar à época, filiado ao Partido dos Trabalhadores, e Ademar Chagas da Cruz, seu suposto intermediador, como integrantes da mesma organização. Não indica a PGR, entretanto, se o parlamentar do partido que governava o país à época seria subordinado do senador Fernando Collor de Mello, ou qual sua posição ocupada em eventual organograma da organização criminosa aqui imputada. Igualmente, há uma lacuna imensa na denúncia, na individualização dos papéis em que conjunto de crimes teriam atuado as diversas pessoas apontadas. Bem sintetiza a peça inicial, bem sintetizada a peça inicial, limita-se a referir, abro aspas, instalou-se uma organização criminosa na BR Distribuidora que atuava sob o comando do senador Collor de Mello. É o que está na denúncia. Toda a organização criminosa instalada na BR Distribuidora seria comandada pelo senador Fernando Collor de Mello, com divisão em núcleos, ponto no qual passa a aludir à atuação por núcleos. Pois bem, indo mais adiante no voto, e resumindo, e essas incongruências superadas são mantidas em sede de alegações finais. Como bem relembrado no voto proferido pelo relator, a Procuradoria-Geral da República assim sintetizou a acusação em suas alegações últimas, abro aspas. Entre 2010 e 2014, em Brasília, DF, Rio de Janeiro, São Paulo e Maceió, Fernando Collor, Pedro Paulo Bergamasca e Luiz Pereira Duarte de Amorim, de modo livre, consciente e voluntário, em unidade de desígnios com outros agentes, tais como Vander Lobé e Ademar Chagas da Cruz, réus na ação penal 1019, além de João Mauro Bosqueiro, Roberto Youssef, Jaime Alves, Adarico Negromonte, Rafael, etc., que por estes fatos não foram denunciados perante o Supremo Tribunal Federal em razão da cisão processual, constituíram e integraram pessoalmente a organização criminosa formada por mais de 4 pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, formada por um núcleo político, um núcleo financeiro, um núcleo econômico e um administrativo, pré-ordenada a obter vantagens indevidas no âmbito da BR, por meio da prática de crimes de corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro, todos sancionados com penas máximas superiores a 4 anos de privação de liberdade. Assim, Fernando Collor, Pedro Paulo, Bergamasca e Luiz Pereira Duarte de Amorim, agindo dolosamente, cometeram o crime de organização criminosa qualificado previsto no artigo 2º, parágrafo 3º e 4º, inciso 2 da Lei 12.850 de 2013. Fecho a citação das alegações finais. Pois bem, a imputação final da PGR, como se vê, altera significativamente os integrantes da organização criminosa, que, na inicial, era comandada pelo senador Fernando Afonso Collor de Mello, mantendo, portanto, os mesmos vícios já identificados na peça inaugural, quais sejam a ausência de descrição, ausência de individualização das condutas, para além da repetida e genérica forma de enunciar o tipo, incluindo os nomes no meio de verbos nucleares, descrevendo apenas em relação a alguns suas supostas tarefas e seus papéis. Pois bem, nas alegações finais, há indicação na qualidade integrante da organização do senador Collor, de pessoas que evidentemente eram funcionários ou subordinados a figuras recorrentes na denominada Operação Lava Jato, como Alberto Youssef e Ricardo Pessoa. Há ainda alusão a outro parlamentar, então deputado federal João José Pereira de Lira e outro doleiro, o intermediador, Fernando Antônio Falcão Soares, Fernando Baiano, cujas tarefas eram semelhantes às de Alberto Youssef, e há diversos diretores da BR Distribuidora, da Petrobras, Luiz Cláudio Caseira Sanches, José Zones, Andurte de Barros Duarte Filho,
e Nestor Severo. Por fim, indicam-se como integrantes da organização, configurada no cenário destes autos, alegadamente subordinadas ao senador Fernando Collor, segundo a hipótese acusatória, Alberto Youssef e Ricardo Ribeiro Pessoa, os quais, já consoante a descrição fática, notoriamente não eram, e isso é público e notório, não eram a eles subordinados. A propósito, a falta de congruência, até mesmo teórica, em diversas investigações e denúncias da PGR na citada operação, revela-se no fato de que o CEF e Pessoa fazem parte de outros inquéritos e ações penais, como mantendo idênticas ou semelhantes relações e praticando os mesmos tipos penais, corrupção e lavagem, com diversos outros agentes políticos, dos mais variados partidos. Sem, no entanto, serem apontados como integrantes daquelas organizações criminosas. Ora bem, nos presentes autos, ambos foram considerados integrantes da organização criminosa, mas uma organização criminosa chefiada pelo senador Fernando Collor para cometer um único crime de corrupção e um único de lavagem. Abro aspas. Diversamente do que se constatou ao final da instrução criminal levada a efeito na ação penal 1019, o conjunto probatório produzido nesses autos, já exaustivamente analisado no decorrer deste voto, é apto a dar suporte à narrativa acusatória exposta na denúncia, no sentido de que os acusados, de fato, integravam um grupo organizado destinado à prática de crimes no âmbito da BR Distribuidora, por meio dos quais oferiram vantagem indevida de natureza pecuniária. Conforme já demonstrado nos tópicos antecedentes, no ápice da estrutura organizada se encontra o acusado Fernando Afonso Collor de Mello, que se utilizou da influência político-partidária para promover indicações às diretorias da BR Distribuidora S.A. e, com a adesão dos respectivos diretores indicados, criar facilidades para a celebração de contratos pela aludida Sociedade de Economia Mista com empresários que anuíram ao propósito delituoso do grupo. Para garantir o distanciamento dos atos materiais que culminaram na obtenção de vantagens indevidas, o aludido parlamentar federal contou com a participação do acusado Pedro Paulo Bergamasco de Leone Ramos, o qual era responsável por aproximar diretores da BR Distribuidora S.A. e representantes das sociedades empresárias dispostas ao pagamento de propina, bem como arrecadar os recursos devidos em favor do grupo. Nessa tarefa, e no exclusivo interesse do senador da República, Fernando Afonso Collor de Mello, atuou também o acusado Luiz Pereira Duarte de Amorim, a quem cabia o efetivo recebimento das parcelas de vantagens devidas destinadas ao primeiro, executando ainda os atos materiais voltados à ocultação da origem dos recursos e disponibilização para posterior utilização, como se ilícitos fossem. A estrutura organizacional do grupo criminoso contou ainda com a expertise e os serviços financeiros paralelos prestados por Alberto Youssef, que viabilizou a distribuição das vantagens devidas entre os seus integrantes. O conjunto probatório evidenciou ainda a adesão de Ricardo Pessoa aos propósitos espúrios do grupo, anuindo ao pagamento de vantagem devida para obter facilidade na celebração de contratos na qualidade de representante da UTC Engenharia S.A. com a BR Distribuidora S.A. No braço administrativo da organização criminosa, merece destaque a atuação de Luiz Cláudio Caseira Saches e José Zones, ambos indicados às diretorias e rede de postos de serviço de operações e logística, respectivamente pelo senador da República, Fernando Afonso Collor de Mello, cujas responsabilidades deverão ser objeto de apuração pela autoridade judiciária competente no bojo da ação penal deflagrada como decorrência da cisão promovida nestes autos. Frises, por oportuno que a falta de pedido expresso de condenação por parte da Polícia da República no tópico correspondente das alegações finais ofertadas às folhas 6959 e 7032, no que diz respeito ao delito interno, não impede a aprovação de ato condenatório, conforme norma autorizada, que se extrai do artigo 285 do Código de Processo Penal. Bem definida a estrutura organizacional do grupo e demonstrado pelo conjunto probatório o dolo por parte de seus integrantes de sua utilização para a prática de infrações penais, se faz imperiosa a aprovação do ético condenatório. Fecho a citação. E digo, então, apesar dessa importante e bem feita sistematização que o eminente relator logrou realizar na sua ótica, restringindo as genéricas imputações da PGR a um grupo de pessoas em relação às quais nada se comprovou com a devida vênia no ponto de organização criminosa que eu estou a abordar, não havia, com a devida vênia, como, nos limites das fragilidades acusatórias, ir além, depreendendo a configuração das elementares típicas onde elas se revelam ausentes. Em minha concepção, portanto, ainda restaram deficiências insuperáveis
como venho afirmando ao longo desse meu voto. Uma delas consiste na necessidade, enquanto elementar típica para a caracterização da organização criminosa, a presença de pelo menos 4 pessoas em unidade de desígnios voltada à prática de crimes por todos conhecidos e desejados, ao menos em dolo eventual. Na espécie, a acusação aponta, em um primeiro momento, na peça inicial, como integrantes da organização criminosa, além dos denunciados nesses autos, outras pessoas, como já citado acima, em relação às quais ocorreu a cisão processual, sem contar com esses agentes não aqui denunciados, e atendo-se, portanto, ao núcleo político, vez que somente foram demonstrados fatos criminosos em relação a 3 réus, o que já impediria a subsunção desse grupo no tipo da organização criminosa. E esses 3 sob a liderança de senador Fernando Collor. No entanto, e como já adiantei, ainda que não se considere a cisão processual impeditiva do reconhecimento da organização criminosa, questão que superei apenas para abordar outras inconsistências no enquadramento típico, o fato é que também não foram demonstrados traços imprescindíveis à caracterização deste tipo penal grave como estruturação ordenada, hierarquia e subordinação e típica relação de dependência, relação de estabilidade e pluralidade de crimes perpetrados. Isso porque, embora tenham sido apontados os modos pelos quais cada réu praticou os crimes, de corrupção no caso de Fernando Collor e Pedro Paulo, de lavagem no caso de Fernando Collor e Luiz Amorim, já considerados comprovados pela maioria já formada, tais condutas na espécie, no caso concreto, são insuficientes, a meu ver, para caracterizar também o tipo da organização criminosa. É dizer, por outras palavras, que o fato de os 3 terem praticado um crime de corrupção, 2 deles, e subsequente crime de lavagem de capitais, 2 deles, para branquear o valor obtido com o primeiro crime, com reconhecido auxílio de outras pessoas não processadas nesses autos reiters, não os torna automaticamente membros de uma organização criminosa. A propósito, cito César Roberto Bittencourt, abro aspas, uma simples reunião de pessoas que resolvam praticar alguns crimes e tampouco a ciente e voluntária reunião de algumas pessoas para a prática de determinados crimes, ainda consoante o autor, a reunião estável e permanente, que não significa perpétua, além de ordenada estruturalmente e que tenham como característica a divisão de tarefas, para o fim de perpetrar uma indeterminada série de crimes, como meio de obtenção de vantagem de qualquer natureza. É assim que ele conceitua e doutrina o tipo. Uma indeterminada série de crimes. Pois bem, assim, ainda, digo eu, que se considera evidenciada alguma divisão de tarefas no âmbito de cada núcleo, como indicado na inicial pela PGR, para a consecução de crimes comuns entre os núcleos, como corrupção e lavagem de dinheiro, percebe claramente, de outro lado, a ausência de estabilidade, subordinação e hierarquia entre os núcleos político, econômico e financeiro, bem como a ausência de relação de dependência entre eles. É dizer, por outro modo, os únicos núcleos em que se visualiza alguma hierarquia com certa subordinação e dependência são os núcleos políticos em relação aos núcleos administrativos. Padrinho apadrinhado, para citar palavras da inicial. Pois bem, e ainda assim o que se percebe, lembrando dos inúmeros casos dessa operação que já passaram por esta corte, é que, em algumas estruturas administrativas, quem chefiava este núcleo, normalmente um dos diretores da Petrobras, ou no presente caso da BR Distribuidora, tinha como obrigação, em troca da sustentação política do grupo, ou partido político na área que chefiava, atender a mais de um grupo político, a descaracterizar por completo o tipo da organização criminosa, tal qual esquadrinhada na lei. Atendia a mais de um grupo político. O caso multimencionado neste julgamento, a ação penal 1019, é um excelente exemplo disso, pois nela se imputam fatos praticamente idênticos à hora em análise a agente político de outro partido, Vander Lobé,
Naquela ação, em apertada síntese, também se atribuía o recebimento de vantagens indevidas por meio da estrutura de Alberto Youssef, do núcleo financeiro, e por ordem e intermediação de Pedro Paulo Leone Ramos, em contrapartida à facilitação e direcionamento de obras a determinadas empreiteiras, no âmbito da BR Distribuidora, em troca de apoio político prestado por parlamentar à chefia da diretoria em que realizados os contratos alegadamente fraudados. Este exemplo, daquele caso, alhures, evidencia que sequer na relação entre os grupos políticos e administrativo havia estabilidade de subordinação, na medida em que tanto eram variáveis os protagonistas do núcleo político, ora parlamentares de um ou de outro ou de outros partidos, como do núcleo administrativo, pelas não raras trocas nos postos de chefia nas diretorias da empresa estatal. Tanto na ação penal 1019, em que os fatos foram considerados não suficientemente comprovados, e exatamente, a meu ver, como ocorre nestes autos, a sensação de que uma imputação gravíssima de organização criminosa, perceba-se que a pena para este crime se inicia em 3 anos, foi colocada ao final, sem descrever de forma satisfatória quem comandava a organização criminal, quem se subordinava a quem e daí por diante. E essa sensação soa mais concreta quando a PGR deixa de pleitear nas disposições finais, embora não sendo, obviamente, condição, a condenação dos réus por este crime. Revela-se, digna de nota ainda, a ausência de participação de agentes de determinados núcleos, por exemplo, o administrativo e o econômico, em crimes perpetrados por outros, como ocorre, por exemplo, em relação à lavagem do numerário recebido pelos agentes políticos, de modo a indicar plasticidade e liberdade no modo de atuação interno de cada núcleo e em suas relações com os demais, além de instabilidade nas estruturas, características incompatíveis com o figurino típico proposto. Se a denúncia já continha, neste contexto, descrição fática que dificultava a subsensão dos fatos da norma incriminadora, depois de instruídos os autos, a inviabilidade tornou-se absoluta, em minha ótica, mesmo considerado o aditamento realizado. A ausência de dependência, hierarquia e subordinação é ainda mais evidente em relação aos núcleos econômicos formados pelas empreiteiras e financeiro, composto pelos operadores ou intermediários, responsáveis por receber os valores ilícitos dos empresários repassados aos entes políticos ou a seus emissários. Isso porque das duas umas, ou se visualiza uma única e imensa organização criminosa, formada por todas as estruturas que operaram em cada núcleo, ou seja, todas as empresas a quem se atribui pagamento de vantagens ilícitas, núcleos empresariais e econômicos, a todos os agentes políticos indicados, e a seus emissários, núcleos políticos, em troca de direcionamento ou facilitação em contratações de obras, núcleos administrativos, no âmbito de todas as estatais de sociedade de economia mista, Petrobras, BR Distribuidora, por meio de operadores ou doleiros, núcleos financeiros, e aí já não se aponta quem chefia a organização criminosa, ou se visualiza estruturas criminosas diversas, menores, divididas dentro de cada núcleo, que podem ou não caracterizar organização criminosa nos termos definidos pela Lei de Regência, a Lei 12.850, de 2013. O que não me parece possível é, como fez a inicial, selecionar a partir dos crimes investigados nos presentes autos, especialmente depois da obtenção de provas mais robustas em relação à parte deles, já porque há absolvição de outras partes da denúncia, quem seriam os integrantes da organização criminosa a compor quórum juntamente com os réus destes autos em relação a quem foram localizadas provas e, em consequência, a proposta de condenação pelo fato de outros inicialmente denunciados terem sido absolvidos. Nesse sentido, e dando concretude à assertiva acima, veja-se que a míngua de comprovação da participação dos fatos narrados em relação a Cleverton Melo da Costa e Fernando Antônio da Silva Thiago
restaram apenas os 3 outros denunciados nestes autos com perspectiva de condenação, quais sejam Fernando Afonso Collor de Mello, Pedro Paulo Bergamaschi de Leone Ramos e Luiz Pereira Duarte de Amorim, número de integrantes inferior ao mínimo necessário legalmente para a configuração do crime de organização criminosa. Perceba-se, ademais, que entre os agentes apontados como integrantes da organização, na denúncia e nas alegações finais, há uma significativa alteração, sem correlatas individualizações e descrições. Diante desse cenário, o eminente relator acaba por considerar, ótica que eu respeito, obviamente, Alberto Youssef, José Zones, Ricardo Pessoa, dentre outros mencionados, como integrantes da organização criminosa, chefiada pelo então senador Fernando Afonso Collor de Mello. Se fosse chefiado com a devida vênia pelo senador Fernando Afonso Collor de Mello, deveria estar denunciado por uma série de outros delitos, e não unicamente pelos que aqui o foi denunciado. Sem, repito, individualizar, ademais, indicar, como toda figura típica exige, em quais condutas ou atos se visualiza sua participação nos fatos criminosos, com subordinação, hierarquia e estabilidade, especificamente em relação ao núcleo comandado pelo então senador. Não há, e a meu ver, nem teria como, porque, novamente, invocando o panorama completo das ações que relatas a denominada Operação Lava Jato, é conhecido que os núcleos econômico-financeiros eram formados por estruturas distintas, ou seja, várias construtoras empreiteiras e diversos operadores com seus vários funcionários e métodos diferentes. E, por sua vez, esses núcleos se relacionavam com diversos núcleos políticos de diversos partidos, em distintas empresas estatais, de modo a ser juridicamente inviável caracterizar o então senador como chefe desta complexa organização criminosa, a qual, ou a quem, melhor dizendo, a quem, ao senador Fernando Collor, a quem se reportaria Alberto Youssef e Ricardo Pessoa por exclusividade e dependência, já que se alega em outros processos que tanto um Youssef quanto o outro, Ricardo Pessoa, disponibilizavam suas estruturas dentro de seus núcleos a outros agentes políticos em idêntica ou similares condições àquelas ofertadas ao núcleo político tratado nesses autos. Por exemplo, como afirmar que Alberto Youssef e Ricardo Pessoa pertenciam à organização criminosa comandada, aqui dita pela PGR, por Fernando Afonso Collor de Mello, se em processos análogos se lhes imputam condutas similares ou idênticas relacionadas a outros agentes políticos pertencentes a outras agremiações político-partidárias. Tomada a premissa da necessidade, enquanto elementar do crime, de uma estrutura ordenada que pressupõe escalonamento e alguma forma de hierarquia com superior e subordinado e divisão de tarefas, considera insuperável o paradoxo que se estabeleceu nessa hipótese acusatória com as devidas vênias. A figura típica, portanto, a meu ver, em que poder-se-iam enquadrar os fatos narrados é a do artigo 288 do Código Penal, que passou de crime de contrabando ou bando para associação criminosa, com a alteração que a Lei 12.850/13 lhe promoveu. E aí eu cito os dispositivos na redação original e, posteriormente, na redação atual, associar-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crime. E digo, então, que dentre as alterações promovidas no antigo crime de quadrilha ou bando, importa na espécie a redução do número de agentes de unidade de desígnios, cujo mínimo anterior era de 4, o que se exigia mais de 3, e passou para 3. Pois, no caso, sob análise, não havendo elementos probatórios suficientes no tocante aos demais denunciados, restaram demonstradas as elementares típicas em relação a apenas 3 dos denunciados, Fernando Collor, Pedro Paulo e Luiz Amorim. Como bem ressaltou o eminente ministro André Mendonça em seu voto, tem ocorrido certa banalização no conceito de crime organizado, levando à prática abusiva no cotidiano forense de se denunciar por organização criminosa todo e qualquer concurso de mais de 3 pessoas, especialmente dos chamados crimes societários, em autêntico louvor a uma responsabilidade penal objetiva. É importante registrar, de outro lado, em apertada síntese, que a nova figura penal única que contempla tipicamente a associação de 3 agentes nas circunstâncias fáticas dos autos em que se encontram, Fernando Afonso Collor de Mello, Pedro Paulo Bergamaschi de Leone Ramos e Luiz Pereira Duarte de Amorim, passou a incidir sobre
fatos a partir de setembro de 2013, da mesma maneira, a propósito, com que ocorreria com a figura da organização criminosa notificada criminalmente antes da referida lei 12.850 de 2013. Faço essa observação porque, acatada a desclassificação que ora propõe, ou que ora acompanho, para ser mais exato, já que o ministro André Mendonça já a ela votou nesse mesmo sentido, a associação apenas incide em relação aos réus de setembro de 2013 até março de 2014, data em que computados os últimos recebimentos de vantagens indevidas por Fernando Afonso Collor de Mello pela prática do reconhecido crime de corrupção passiva e por meio de delitos de lavagem de dinheiro ilícitos em que contou com o envolvimento de Pedro Paulo de Leone Ramos, corrupção, e de Luiz Pereira Duarte, lavagem. O reduzido período em que perdurou a associação, que não alcança, repito, fatos anteriores à vigência do tipo penal, deve ser levado em conta na fixação da pena. Com essas breves considerações, acompanho o eminente relator quanto às condenações dos réus Fernando Afonso Collor de Mello e Pedro Paulo Bergamasco de Leone Ramos e Luiz Pereira Duarte de Amorim, pelos crimes de corrupção passiva, artigo 317, caput, para os dois primeiros, Collor de Mello e Pedro Paulo, e lavagem de dinheiro, artigo 1º da Lei 9.613/98, para o primeiro e o último, Collor de Mello e Luiz Amorim. E divirjo da condenação dos réus por organização criminosa, artigo 2º, parágrafo 4º, 2 da Lei 12.850/2013, acolhendo, neste ponto, o voto proferido pelo eminente ministro André Mendonça, com a desclassificação para o crime de associação criminosa do artigo 288 do Código Penal. Por fim, acompanho integralmente o eminente relator no juízo absolutório no tocante aos fatos enquadrados na denúncia e seu aditamento, como corrupção seguida de lavagem de dinheiro, em tese ocorridos: 1. No contrato de troca de bandeira de postos de combustíveis celebrado entre a BR Distribuidora e a DVBR Derivados do Brasil S.A. no ano de 2011. 2. No contrato de prestação de serviços de captura e processamento de cartões para a rede de postos da BR Distribuidora, firmado com a FTC Cards Processamento e Serviço de Fidelização Limitada no ano de 2011. E 3. Na solicitação de vantagem devida no ano de 2013 para viabilização perante a BR Distribuidora de contrato de construção e locação ou leasing de armazém de produtos químicos na cidade de Macaé, com a Jaraguá Equipamentos Industriais Limitada. Assim como o eminente relator, os demais ministros que me antecederam, não visualizo provas suficientes à condenação em relação a este conjunto de fatos apontados na denúncia. Dessa forma, em síntese, pelo meu voto, especificamente o meu voto, senhora presidente, restam acolhidas os seguintes tipos penais e passo, então, ao meu juízo de condenação. Ao acusado, Fernando Afonso Collor de Mello, condeno pela prática dos delitos previstos: 1. No artigo 317, caput do Código Penal, corrupção passiva; 2. No artigo 1º, caput da Lei 9.613/1998, lavagem de dinheiro; e 3. No artigo 288 do Código Penal, associação criminosa. Quanto ao acusado Pedro Paulo Bergamasco de Leone Ramos, condeno-o pela prática dos delitos previstos no artigo 1, no artigo 317, caput do Código Penal, corrupção passiva, e 2, no artigo 288 do Código Penal, associação criminosa. E, por fim, quanto ao acusado Luiz Pereira Duarte de Amorim, condeno-o pela prática dos delitos previstos: 1. No artigo 1º, caput da Lei 9.613/1998, lavagem de dinheiro; e 2. No artigo 288 do Código Penal, associação criminosa. Deixo de me proferir voto sobre a dosimetria da pena para fazê-lo em momento oportuno. É assim que voto, pedindo as devidas vênias aos entendimentos em contrário. É como voto, senhora presidente. Agradeço ao ministro Dias Toffoli e peço agora, ministro Dias Toffoli, que Vossa Excelência faça a gentileza de votar para
as 2 cadeiras do Tribunal Superior Eleitoral. Vossa Excelência não, senhora presidente, não pôde como fazê-lo estava... porque estava votando, mas Exatamente. nós aqui já estamos com 8 votos, está faltando apenas 9 votos. Está faltando apenas o voto de Vossa Excelência. Se Vossa Excelência tiver condições de fazê-lo agora, eu agradeceria. Vou fazer agora, senhora presidente. Pois Porque não, e aí- agradeço o tempo e a atenção dos eminentes colegas e, mais uma vez, renovando as vênias a partir do relator e do revisor quanto às divergências proferidas. E também àquele que absolveu totalmente, que é o ministro Nunes Marques. Obrigada, ministro Dias Toffoli. Vamos aguardar, então, os minutos para que eu já possa proclamar o resultado e nós darmos os devidos encaminhamentos. Na sequência, vou suspender a sessão, né, porque eu, pelo menos, tenho 3 audiências marcadas e imagino que Vossas Excelências também têm. Penso que já computou, senhora presidente, só para informá-la. Remete de novo, né? E é só aplicar no primeiro enviado. Já votou, né, ministro Dias Toffoli? Já chegou aqui também. Já vou proclamar agora o resultado. Eu votei no primeiro enviado. Porque tem vários enviados. Mas só enviado. É um resultado que, sem dúvida, fortalece o tribunal pela coesão que demonstram seus, né, integrantes. Então, eu proclamo que os doutores André Ramos Tavares, Daniela Lima de Andrade Borges, Edilene Lobo e Floriano de Azevedo Marques Neto, né? Marques Neto tiveram 10 votos, ou seja, houve unanimidade dos integrantes da Corte na escolha desses nomes. Eu cumprimento os eleitos, aqui os nomes estão lançados em ordem alfabética, mas, de qualquer sorte, os 4 obtiveram a totalidade dos votos dos atuais integrantes da Corte. Eu agradeço aos colegas e, sobretudo, parabenizo os eleitos. Pois não, ministro? Presidente, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento a ministra Carmen, todos os colegas. Em nome da Justiça Eleitoral, agradecer ao Supremo Tribunal Federal pela rapidez da votação. A lista foi enviada, o ofício foi enviado ainda essa semana, e agradecer também a todos os colegas, demonstrando, como Vossa Excelência bem salientou, a coesão do Supremo Tribunal Federal e o apoio do Supremo Tribunal Federal ao Tribunal Superior Eleitoral. Agradeço em nome meu, em nome da ministra Carmen, e tenho certeza que também em nome do ministro Cássio. Já vamos providenciar, então, o encaminhamento. Eu agradeço a todos e suspendo a sessão pelo prazo regimental.